E aí, tudo bem? Aqui Fernando Félix, vídeos de persuasão e influência, persuasão interna e externa. Nesse vídeo eu vou te ensinar uma técnica de vendas chamada Spin Selling, criada por um cara chamado Neil Heckman. Mas antes de eu te contar essa técnica, aproveita, te inscreve aqui no canal, toca o sininho para receber as notificações, tá? O Neil Heckman é um psicólogo, fundador da Hutchweight, uma empresa de pesquisas e treinamentos que atende grandes empresas no mundo todo. A empresa dele queria criar um modelo novo de vendas mais baseado em pesquisa científica, diferente dos modelos tradicionais que tinham por aí, né? Tinham muitas técnicas de vendas tradicionais e todas até então eram muito baseadas no modelo de vendas para o mercado dos Estados Unidos, para o mercado norte-americano. Será que na Europa essas técnicas funcionariam também? Na Ásia, enfim? A ideia era criar um modelo que funcionasse em qualquer parte do mundo, no Brasil, na Europa, na Ásia, no Oriente. Então eles trabalharam em 23 países, acompanharam 35 mil visitas de vendas. Foi a maior investigação de sucesso em vendas já realizada e custou mais de 30 milhões de dólares. A ideia era justamente sair do achômetro e os resultados foram surpreendentes. Uma das constatações mais legais foi que, dependendo do tamanho da venda, muda a eficácia da técnica. Por exemplo, tu está no aeroporto, aí tu vê um livro que tu gosta, é R$20 o livro. A pessoa da livraria, ela pode até usar a técnica de venda de fechamento mais agressiva contigo, te colocar na parede. Tá, e aí, gostou? Né? Vamos levar o livro, enfim. E ela pode ter sucesso. Por quê? Porque R$20 não vai fazer diferença na tua vida. Não vai impactar a tua organização, não vai impactar as pessoas dos teus relacionamentos, então é uma decisão fácil. Então, técnica de fechamento funciona muito bem e pode aumentar a chance de venda em produto ou serviço com ticket baixo. Baratos. Agora, se for um produto com ticket alto, se esse é o teu caso, elas diminuem as chances. Ele conta até uma história engraçada de um comprador que dizia o seguinte: não é ao fechamento em si que eu faço a objeção, é o pressuposto arrogante que eu sou tolo o suficiente para ser manipulado e levado a comprar através de manobras. Sempre que uma técnica de fechamento é usada, ela diminui o respeito entre nós, ela destrói o relacionamento, esse cara dizia. E o legal é que ele tinha umas plaquinhas em uma gaveta. Quando o vendedor utilizava uma técnica de fechamento mais agressiva, fechamento por suposição, por exemplo, ele chegava para o cara e dizia assim, o senhor concordou já que o nosso produto é mais barato do que o do teu fornecedor atual, então vamos fazer o seguinte, vamos programar uma primeira entrega de 20 mil para o próximo mês. Aí ele não falava nada, ele só olhava para o cara, abria a gaveta e puxava uma plaquinha escrito fechamento de suposição, que era a técnica que o cara estava usando. Colocava em cima da mesa e dizia: tua primeira chance já foi, tu tem mais uma. Se tu usar outra técnica de fechamento, não tem venda. Então ele colocava todas as plaquinhas em cima da mesa, que ele tinha várias, uma para cada tipo de técnica de fechamento. E pensa comigo, faz muito sentido, porque é muita arrogância e prepotência tu pensar que um comprador experiente não conhece técnica de fechamento. É bobo tu pensar isso. O doido aqui é que eu passei muito tempo focando muito em técnica de fechamento nos meus cursos, nos meus treinamentos, porque é o que a gente aprende, modelo americano, enfim. E esse livro abriu a minha mente nesse sentido. Mas afinal, o que é o spin? Que técnica é essa? Eu vou resumir aqui, porque o livro é muito rico, vale a pena, vale a pena é um termo ruim, né? A pena. Mas vale tu ler, tu estudar esse livro, são 209 páginas. E o S, o que é o S? Perguntas de situação. Imagina que tu está visitando um cliente pela primeira vez. Que perguntas tu faria? Esse é o S. Qual a tua posição? Há quanto tempo tu trabalha aqui? É tu mesmo que toma as decisões de contratação aqui na empresa? Que tipo de negócio tu dirige? Qual é o teu volume atual de vendas, de faturamento? Quantos colaboradores tu tem? Qual é o equipamento? Qual é o produto? Qual é o serviço? Que tipo de palestras? Que tipo de treinamentos tu costuma fazer hoje? E assim por diante. São perguntas que reúnem fatos, informações, dados históricos sobre
a situação do cliente. Olha que interessante, os vendedores mais inexperientes fazem mais perguntas de situação do que os experientes. Sabe por quê? Porque é confortável tu ficar perguntando, te dá uma falsa sensação que tu está controlando a visita ao cliente. Porque tu fica anotando, perguntando, ele vai respondendo, só o que tu não sabe é que ele se aborrece, ele fica de cara, porque ele está sempre respondendo as mesmas perguntas. Quantos vendedores tu acha que esse cara recebe? Então, tu não deve fazer perguntas de situação? Deve, mas faz a tua liçãozinha de casa antes. Descobre tudo que tu puder sobre esse cliente, esse prospect antes. Que tipo de produto ele já usa, qual é o faturamento dele, às vezes tu consegue, quantos colaboradores tem, quantas unidades tem e assim por diante. Tu consegue reunir esse tipo de informação e ir mais preparado. E aí tu passa mais rápido para o P, que são as perguntas de problema. Tu está 100% satisfeito com o teu produto, teu serviço atual, com o teu fornecedor atual? Quais as desvantagens do que tu tem hoje? Quais as desvantagens do treinador que tu tem hoje na tua empresa? Né? Quais as desvantagens da mentoria que tu fez hoje? É 100% confiável o que tu tem hoje? Pergunta de problema, elas funcionam da seguinte forma. Elas têm bastante sucesso em vendas pequenas também, mas tem algumas exceções. Ele conta um caso bem interessante que tem a ver com cultura. Por exemplo, no Japão, os caras têm medo de fazer pergunta de problema para não ofender alguém que tem um status alto. Só que a pesquisa mostrou o seguinte, que por esse motivo os vendedores mais arrojados no Japão que fazem perguntas de problema, eles conseguem aumentar em até 74% os fechamentos. Em venda grande já não é bem assim. Porém, essas perguntas que vão fornecer um material para tu passar para o próximo passo, que é o I. Perguntas de implicação. Aqui mora o segredo, porque tu vai começar a implicar esse problema. O que esse problema implica? Aqui é o momento que tu vai explorar, a dor. Né? Então, por exemplo, eu estou negociando um treinamento para minha empresa. Qual é o turnover da empresa hoje, a rotatividade? É cerca de X%. Isso é uma pergunta de situação. Qual é o turnover? Tu está satisfeita com esses números ou seria bom melhorar? Pergunta de problema. Claro que era bom ter uma rotatividade menor, enfim. O que ocorre com essa rotatividade, com esse turnover? Pergunta de implicação. Que problema maior surge disso? Tem que treinar de novo as pessoas, né? Tem custo com folha de pagamento, com rescisão, e a partir daí tu vai explorando cada vez mais essa dor, para que se dê conta que um pequeno probleminho vai se tornar um problemão. Literalmente tu colocar o cara no buraco, tu enterrando o cara e fazendo ele ver com aquele probleminha, vira um problemão. Nas vendas grandes, essas perguntas têm uma eficácia muito grande, principalmente se o cara for o tomador de decisão. Na filosofia lá atrás, o Sócrates fazia isso. Se tu for ler alguns diálogos dele com Platão, tu vai ver que ele era mestre na persuasão usando isso. Ele usava muitas perguntas de implicação. O método socrático foi muito baseado nisso. Por outro lado, pode ter levado ele à ruína também, porque ele apertava demais. Então o excesso pode ser ruim. Por quê? Porque vai fazer com que a pessoa acabe ficando deprimida, negativa, de tanto que implica aquele problema. Como é que tu sai disso? Qual é a solução para tu fazer isso sem deprimir o cliente, o prospect? Aí vem o S, o N, que são perguntas de necessidade de solução. Essas perguntas vão focar na solução. Elas vão fazer com que o prospect fale dos benefícios de te contratar. Por exemplo, eu estou fazendo perguntas, estou numa entrevista com uma rede de franquia. É importante que a palestra da conversão mexa com a cabeça dos franqueados positivamente para que eles comprem mais as ideias do franqueador? É uma pergunta de solução. Por que eu, Fernando Félix, para palestrar na tua empresa? Por que eu? O cara vai começar a me vender porque eu. Ele vai começar a comprar a ideia de que eu sou importante. Perguntas de
necessidade de solução. Então vamos resumir aqui, ó. Tu faz pergunta de situação que vai estabelecer um contexto para uma pergunta de problema, que vai mostrar uma necessidade que até então está implícita e que vai levar à pergunta de implicação, onde tu vai começar a colocar o cara no buraco, que vão fazer com que ele sinta esse problema mais forte. Então tu vai fazer pergunta de solução, que vai demonstrar que essas necessidades são explícitas agora, ele precisa disso. Isso vai levar o cliente a te falar dos benefícios de te contratar. Genial, né? Mas, Félix, não posso usar em vendas pequenas? Eu digo que tu usar uma técnica como essa para vender uma caneta é como tu usar uma bazuca para matar um mosquito. Usa de acordo com a tua necessidade e treina muito. Gostou desse vídeo? Deixa teu comentário. Compartilha com quem é profissional de vendas e pode se beneficiar. Um forte abraço. Valeu!